Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu sou uma integrante do grupo PET Prad Bio. E nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar o programa BioRender para abordar mais um tema relacionado às ciências biológicas. Vou ensinar a elaborar um esquema sobre o ciclo reprodutivo das angiospermas. Bom, as angiospermas são o grupo mais abundante e diversificado de espécies do planeta Terra, provavelmente devido às adaptações relacionadas ao seu ciclo reprodutivo. A reprodução sexuada dessas plantas se define como a união de duas unidades reprodutivas unicelulares, o núcleo reprodutivo do grão de pólen com a oosfera. Antes de ocorrer a união dos gametas, é necessário que a planta realize os processos de formação da oosfera e do grão de pólen. A estrutura central da flor é conhecida como carpelo e é constituído pelo estigma, uma estrutura superior que se liga aos ovários por meio do estilete. Os óvulos se encontram localizados no ovário, uma cavidade externa do estigma. No interior de cada óvulo encontram-se os núcleos polares, o megasporângio, ou seja, o esporângio feminino. Uma das células do núcleo é a célula-mãe do saco embrionário. Essa célula se divide por meiose em 4 células haploides, das quais 3 se degeneram e uma se desenvolve, passando por 3 mitoses sucessivas no interior do ovário, dando origem ao saco embrionário germinado. Este, por sua vez, possui 8 núcleos haploides, que se localizam nas duas extremidades da estrutura. Um núcleo de cada extremidade vai em direção ao centro da célula, e a partir disso são chamados de núcleos polares, que formam a oosfera. Os demais núcleos se dividem em células sinérgidas, núcleos próximos do micrópilo, e das antípodas, células opostas ao micrópilo. O gametófito se encontra dentro da parede do megásporo, localizado no interior do megasporângio. Em relação à formação do grão de pólen, ela ocorre nos estames, que são folhas alongadas que, durante a evolução, dobram-se sobre si mesmas e se diferenciam em duas regiões. O filete, responsável por suportar a segunda região, que é chamada de antera, que, por sua vez, protege as bolsas produtoras dos grãos de pólen, conhecidas como sacos polínicos. Quando a antera se torna adulta, os sacos polínicos se rompem, liberando os grãos de pólen. Eles são formados nos microsporângios, onde diversas células haploides sofrem meiose e dão origem a inúmeros micrósporos haploides. Em seguida, os micrósporos geram os grãos de pólen, que contêm a célula do tubo haploide e a célula geradora haploide. A célula geradora sofre mitose e origina duas células espermáticas haploides. Depois do processo de formação da oosfera e dos grãos de pólen, é preciso que esses gametas se encontrem de alguma maneira, para que seja realizada a fecundação. Para isso, existem diversos agentes que podem realizar a polinização. Abelhas, moscas, borboletas, besouros, pássaros, seres humanos, a água, o vento, entre outros agentes que podem ser responsáveis por encaminhar o grão de pólen até a oosfera. Depois que acontece esse encontro, o grão de pólen que chega até o estigma começa a absorver uma substância açucarada, produzida por algumas células para que possa se nutrir e germinar, formando uma estrutura conhecida como tubo polínico. Essa estrutura cresce através do estilete e chega ao saco embrionário do óvulo. Quando isso acontece, o tubo polínico penetra o óvulo por meio de uma abertura conhecida como micrópila, que é onde acontece a fecundação de fato. Depois da união dos gametas, forma-se o embrião, que dará origem à próxima planta. Agora que já sabemos um pouco melhor sobre o tema, que será desenvolvido na plataforma do BioRender, vamos aprender a montar o esquema? Primeiramente, é necessário estudar um tema. Nesse caso, o tema selecionado foi o ciclo reprodutivo das angiospermas. Depois, é aconselhável que você realize uma pesquisa rápida de exemplos para ter mais ideias na hora de formular o seu esquema. E, em seguida, ao acessar a plataforma, explore dentro das ferramentas disponíveis figuras que possam se adequar ao tema que você escolheu. Por fim, organize as imagens em uma ordem lógica. Se necessário, forme figuras com as ferramentas de edição disponíveis na plataforma e adicione suas legendas. Salve o seu esquema e fique à vontade para utilizá-lo como material didático, para formular um trabalho, para apresentações, entre muitas outras aplicações possíveis. Foi assim que ficou o meu esquema. Aqui temos o passo a passo da formação do grão de pólen, desde o micrósporo até a formação do tubo polínico e o processo de desenvolvimento da oosfera. Também foi exemplificado a união dos gametas até a formação de uma nova planta, iniciando o ciclo novamente. Agora vamos ver um pouco desse processo de desenvolvimento do esquema na prática?
Ao abrir a plataforma, a gente encontra diversas imagens no canto esquerdo da tela e diversos ícones que a gente pode estar utilizando para desenvolver o nosso projeto. Ali eu escolhi uma florzinha, coloquei a corzinha que eu queria e fui modificando, colocando bordas e imagens que eu gostaria de utilizar no meu processo de desenvolvimento. Tudo sempre baseando no exemplo que eu escolhi durante a minha pesquisa. Então, o meu conselho para quem for utilizar a plataforma para desenvolver esse tipo de esquema é literalmente explorar o aplicativo, porque dentro dele a gente tem a capacidade de desenvolver diversas imagens e de utilizá-las para a realização do nosso material didático. Ali, por exemplo, estou colocando agora uma indicação de onde está a antera e o estilete da minha flor. E aí eu vou indicar onde fica a antera. Eu não achei o desenho de uma antera, então eu peguei na internet e recortei de uma maneira que ficasse adequado e fui fazendo as edições que eu precisava. Eu fui explorando o aplicativo até eu encontrar as imagens que eu podia utilizar para desenvolver o meu esquema. Então, ao longo do tempo que eu fui mexendo, eu fui aprendendo cada vez mais onde se encontravam as melhores imagens para a utilização delas dentro da plataforma. Ali eu não tinha a célula que eu gostaria para poder integrar no meu esquema, então eu formulei uma com os desenhos que eu tenho disponível no aplicativo. Eu tenho essa opção. Então ali eu fiz uma parede celular, fiz o interior da célula, vou fazer agora o núcleo da célula e fui adequando sempre ao meu esquema. Nesse momento eu precisava de uma imagem que representasse o interior do meu ovário e eu não encontrei. Então eu peguei essas linhas que são manipuláveis dentro do aplicativo e moldei da forma como eu gostaria que ficasse. E aí eu consegui montar a célula exatamente da forma como eu gostaria. Fiz alguns recortes e mudei algumas coresinhas e coloquei lá dentro como eu gostaria que ficasse a minha célula. Quanto mais você vai mexendo no aplicativo, melhor vai ser a sua dominância sobre a plataforma. Então você vai descobrindo onde estão as imagens que você pode utilizar, e como eu disse antes, é bom sempre pesquisar melhor, explorar o aplicativo antes de montar o esquema, para ver quais imagens você vai ter que produzir por sua conta, quais imagens você já tem disponíveis dentro da plataforma, e ir montando a partir disso o seu esquema. Como vocês podem ver, algumas células eu não encontrei dentro da plataforma. Então eu tive que mostrar quando se formam os núcleos polares, tive que produzir a minha célula com um tubo polínico, o meu estigma junto com o meu estilete. A imagem que eu tinha utilizado antes eu não tinha gostado tanto, então eu decidi produzir por minha conta, pela formação das linhas livres que tem disponíveis dentro da plataforma, para eu poder formar ali o meu ovário, o meu estigma e assim por diante. Então eu fui decidindo quais seriam as melhores cores, quais seriam as melhores estruturas que eu poderia usar, se seria mais fácil formular a imagem por minha conta ou se eu utilizaria as que já estão disponíveis dentro da plataforma. Algumas imagens vocês realmente vão ter que explorar para ver se vocês encontram, e algumas vocês vão ter que utilizar a criatividade para poder produzir, mas é bem tranquilo. Ali eu já estava finalizando o meu esquema, então eu comecei a colocar as setas, as indicações de direção, e em seguida fui adicionando as legendas, né, para o nosso esquema ficar bem completinho, bem bonitinho. Adicionando os quadros, trocando algumas figuras de lugar para que ficasse o mais didático possível. Depois disso, você adiciona as suas legendas e aí o seu esquema vai estar pronto. É só você utilizar nos seus trabalhos ou como material didático. E eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada!